Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? A vitória espetacular da mais importante frente ampla democrática desde o final do regime militar no Brasil coloca o imperativo de pensar o que pode ser diferente no Brasil e no mundo a partir dessa virada em favor da democracia. E é verdade que logo depois da vitória, o presidente eleito recebeu uma série rápida de manifestações das principais lideranças internacionais. Até mesmo Zelensky e Putin concordaram pelo menos num ponto, que o retorno de Lula ao poder traz esperanças de uma nova época. O fato é que desde a crise econômica global de 2008, houve um aumento considerável do populismo de direita no mundo todo. E agora o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta uma situação difícil com essa persistência do trumpismo e uma postura antidemocrática do Partido Republicano. A maior democracia do Ocidente e o próprio Partido Democrata americano enfrentam agora uma economia inflacionada e o presidente não vai bem de popularidade. Mas os Estados Unidos não estão sozinhos. A Itália elegeu essa primeira-ministra de extrema-direita, com raízes neonazistas. Na Hungria, o Viktor Orbán ganhou pela 4ª vez consecutiva. A Marine Le Pen, a fascista francesa, ganhou 41% dos votos no segundo turno da eleição presidencial na França. Só para ficar em alguns exemplos importantes de como a crise econômica acabou detonando o status quo social-democrata e democrata em vários países do Ocidente. É preciso lembrar que, nesse contexto, o Brasil é quase uma exceção. Acompanhando esse cenário de dificuldades para a democracia em meio à crise econômica e financeira que já dura tantos anos, existe um outro fenômeno que muitos economistas têm chamado de desglobalização ou slowbalization. Professor, o que seria esse fenômeno? Uma redução na velocidade de internacionalização das economias, inclusive uma redução no peso do comércio sobre o PIB mundial. De fato, se há uma semelhança patente entre a situação atual e aquela situação que gerou a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo, se tem um ponto em comum, é justamente a perda de dinamismo do crescimento econômico e o desespero que atinge principalmente os mais pobres diante da falta de perspectiva, da falta de liderança. O discurso do presidente eleito toca num ponto nevrálgico não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Energia, meio ambiente, aquecimento global, diversidade cultural são alguns dos aspectos em que o Brasil se destaca e que vinham sendo destruídos pela gestão populista e neofascista do presidente Bolsonaro. Não é, portanto, por acaso que o presidente eleito insiste na importância que o Brasil pode voltar a assumir. O Brasil continua a ser uma das economias mais internacionalizadas do mundo, com uma presença de empresas estrangeiras significativa. Aqui o governo ainda dispõe, apesar do Guedes, apesar do neoliberalismo que também prosperou aqui nos últimos anos, o Brasil, apesar disso, ainda dispõe de instrumentos importantes para fazer política comercial, política industrial, política de ciência e tecnologia, inovação. Portanto, não é por acaso. Quem ficou surpreso com essa referência tão forte do presidente eleito, a importância que o Brasil pode voltar a ter no cenário internacional, fique atento, porque inflação, contas públicas, crescimento econômico e geração de emprego serão também função de um novo papel para a economia brasileira numa globalização que está longe de terminar. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências em economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Pesquisa aponta que a prática de esporte nas primeiras décadas de vida pode estar associada com um melhor perfil comportamental na fase adulta para atletas comparados a indivíduos não atletas.
Professor, a saúde mental é algo muito importante para o esporte de alto nível. Atletas possuem respostas diferentes de não atletas em questões psicológicas? Olá, ouvintes da Rádio USP. É uma semana bem conturbada, né? Então acho que vale a pena falar sobre a questão mental e aspectos emocionais devido a todas as circunstâncias que estamos passando nessa semana. Eu peguei um artigo que a gente já comentou na coluna Ciência e Esporte no passado. É um artigo da Clinical Physiatric, uma revista de psiquiatria clínica, e nesse trabalho eles mostram como que é a relação entre o esporte, resiliência, qualidade de vida e ansiedade. Basicamente, resumindo, eles demonstram que ex-atletas, nesse caso de ginástica, eles apresentam maior capacidade de enfrentamento a situações ligadas a estados de adversidades, a enfrentamento a problemas. Isso devido à questão do histórico passado de ter praticado o esporte. E além das questões psicológicas mostradas nesse artigo, também existem questões fisiológicas. Como explicação, eles mostram uma possível, no caso de quem já praticou durante a fase de crescimento, na infância, respostas a alterações neurofisiológicas promovidas pela prática do exercício, incluindo o aumento e a liberação de fatores neurotróficos do cérebro. Isso faz uma indução de processos pró-inflamatórios que são favoráveis à neurogênese e à modulação de neurotransmissores. Ou seja, pode-se concluir que todo esse arcabouço, toda essa preparação dada do esporte em ex-atletas promove não só um fortalecimento, uma melhoria na questão de enfrentamento, na vida adulta, de fatores que são adversos, de dificuldade, mas como também existem fatores que são fisiológicos, fatores que são físicos, que contribuem para esse enfrentamento. Então, como capilarização nova e todo um preparo que existe aí do atleta que acaba influenciando para ele nessa fase adulta como uma forma de vencer as adversidades e enfrentar os problemas da vida relacionados ao estado emocional. Existe algum tipo de tecnologia disponível para auxiliar clubes e atletas de alto nível? Existem tecnologias, existem formas de intervenção. A mais tradicional é usar tecnologia mesmo com uma pessoa, então tendo psicólogo no ambiente, ou a pessoa, o atleta procurando ajuda psicológica. Mas no caso em específico, aqui eu vou citar uma startup chamada Eve. É um aplicativo de saúde emocional para ambientes corporativos. Então ela faz um auxílio baseado em inteligência artificial para ambientes corporativos, auxiliando e contribuindo para o monitoramento e o oferecimento de algumas ferramentas de intervenção para a melhor qualidade de vida e melhor estado emocional dos funcionários. Então é importante lembrarmos que um clube de futebol ou qualquer ambiente esportivo também é considerado um ambiente corporativo, cada vez mais voltado como se fosse clube-empresa. Então, não é de se estranhar que futuramente seja possível, com ações por meio de aplicativos, usando tecnologia e computação, para contribuir com atletas e também com os funcionários que trabalham dentro do ambiente esportivo. Basta lembrarmos que um local de maior estresse, talvez, que a gente pode ter aí, seja um ambiente esportivo dentro de um ambiente aí que está cheio e repleto de cobranças, cheio de frustrações, onde se ganha e perde basicamente toda semana. Então, essa é uma forma muito bem-vinda, se quiserem dar uma olhada nesses tipos de intervenção, por exemplo, como a Eve, que é essa startup aí que trabalha com a parte de saúde mental em ambientes corporativos. Quem sabe, no futuro, a gente tem aí clubes de futebol se beneficiando com esse tipo de tecnologia para melhorar o desempenho e a questão de qualidade de vida e saúde mental dos atletas. Um obrigado e até a próxima coluna. Nesta edição da coluna Ciência e Esporte, o professor Paulo Santiago comentou sobre a saúde mental relacionada ao esporte. Ferraz Júnior, Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
O equilíbrio de indicadores de composição corporal está relacionado à saúde e pode ser melhorado com a prática regular da atividade física e uma boa alimentação. A mensuração é feita por meio de técnicas que avaliam alguns componentes do corpo. O exame de bioimpedância, por exemplo, detecta a quantidade de massa magra, que são os músculos, a massa óssea e a água do corpo, além de identificar a idade metabólica. Olá, ouvintes! Um dos indicadores para medir o estado de saúde de uma pessoa é a composição corporal, entre muitos outros. A composição corporal é a relação da proporção de componentes no organismo, como a quantidade de água, o peso dos ossos, os músculos e a gordura. Este conjunto desses componentes determina o nosso peso corporal. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Estudos da Obesidade, a avaliação da composição corporal é importante na medida em que pode indicar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, a hipertensão, a diabetes e alguns tipos de câncer, uma vez que esses componentes não estejam equilibrados na sua proporcionalidade. É muito comum encontrarmos pessoas sedentárias que têm o mesmo peso de pessoas ativas fisicamente, mas com a composição corporal diferente. Pessoas sedentárias têm uma massa corporal de gordura mais alta que a massa do músculo. As pessoas ativas são ao contrário, apresentam massa corporal de gordura menor do que a massa de músculos. Segundo vários estudos, estima-se que a distribuição ideal do músculo seria por volta de 45% para os homens e 36% para as mulheres. A quantidade de gordura corporal ideal no homem pode variar entre 16% e 20%, e na mulher entre 20% e 24%. E a porcentagem de água seria aproximadamente 60% em homens e 55% em mulheres. E o peso dos ossos em homens seria aproximadamente 15% e em mulheres 12%. Esses valores aumentam com a idade. O importante é que incorporar hábitos saudáveis como a boa alimentação, o controle do estresse e a prática da atividade física se faz necessária para que possamos manter os componentes da composição corporal em equilíbrio na sua proporcionalidade. Professor, como manter o equilíbrio ou melhorar a composição corporal? Como já dito, a prática da atividade física é importante para manter esse sistema equilibrado, associado, lógico, a uma boa alimentação. Em princípio, qualquer atividade física que estimule o crescimento da massa muscular e a diminuição da massa de gordura é importante. Estão recomendadas atividades como caminhada, corrida, remo, a natação e, entre outras, que promovam a oxigenação, são atividades aeróbias. E elas associadas à prática da musculação, que aumenta a massa muscular. Em relação à composição corporal, a sua avaliação, ela é medida através do método de antropometria e dobras cutâneas, que é feito por especialista ou em clínicas especializadas. E também há o equipamento de bioimpedância, que é o mesmo caso, que é também realizado em clínicas especializadas. Mas, no mercado, há balanças de bioimpedância mais comuns, mais simples, que podem ajudar a dar um valor de referência nessa medida da composição corporal, para que todas as pessoas possam se avaliar e acompanhar a sua evolução em relação a essa avaliação. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, diante do resultado da eleição presidencial, quais são as boas novas para a cultura? Bom dia, Leila. Aqui nossa primeira coluna depois das eleições, na iminência de ver aí a volta
do MINC, da valorização das políticas culturais, da diversidade. Muito bom começarmos a semana assim. E eu vou aproveitar esse ensejo para contar de um projeto que entrou no ar recentemente, é a plataforma MA21, Media Art in the 21st Century, que, como o próprio nome diz, é uma plataforma dedicada à arte mídia produzida a partir dos anos 2000. O projeto reúne várias centenas de entradas sobre artistas e obras a partir de 3 eixos temáticos principais, que dão aí o corpo conceitual para a plataforma. Esses 3 eixos são o pós-humano, as ecologias e o comum. Esses 3 temas orientam a formação de bancos de dados sobre artistas do mundo inteiro e também são os fios condutores de ensaios produzidos pelo corpo editorial desse projeto, que é um projeto desde já fundamental, alavancado pelo Zhang Ha, é um curador bastante conhecido e que também é professor e vice-reitor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Arte da Central Academy of Fine Arts de Pequim, na China. E qual é o diferencial desse projeto? O projeto, ele tem como pressuposto que a arte mídia é uma parte essencial da prática global da arte contemporânea. É um projeto de cunho também pedagógico e que aborda o mundo do presente através das mídias do passado, do presente e do futuro. A ideia é que, com a crescente produção artística da arte em interlocução com as mídias, surge uma necessidade crescente de reflexão crítica e acadêmica, bem como da inclusão desse campo de práticas multidisciplinares na educação artística como um todo. Bom, Leila, meu tempo está acabando e a plataforma realmente é riquíssima. Eu estou orgulhosíssima de ser um dos membros do seu corpo editorial e eu convido então a todos que visitem www.ma21.org para conhecer Media Art 21 e conhecer as práticas, reflexões e pedagogias da mídia arte global desde o ano 2000. Então, vai lá, www.ma21.org e eu fico por aqui e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, recentemente, uma das principais âncoras da CNN nos Estados Unidos teve uma entrevista com o presidente do Irã cancelada na última hora, supostamente porque ela se recusou a usar o véu durante a conversa. O que o senhor gostaria de destacar nesse caso? Uma das coisas que é importante destacar nesse episódio é que a Cristiana Amanpour, que é essa jornalista importantíssima que você mencionou, ela estava sentada já à espera do presidente Ebrahim Raisi, quando um assessor dele disse a ela que ela precisaria cobrir a cabeça para poder fazer a entrevista
em deferência às leis e às questões religiosas de um Estado islâmico como é o Irã. E a Amanpour se recusou a fazer aquilo porque ela diz que eles estavam nos Estados Unidos, não estavam no Irã, e que nos Estados Unidos não existe nenhuma lei que obrigue a mulher a usar nenhum tipo de traje. Ela achou, provavelmente com razão, que o presidente Raisi não queria que a imagem dele com uma mulher ocidental sem a cabeça coberta aparecesse no Irã em meio às enormes manifestações que ocorreram depois que uma jovem de 22 anos foi morta pela polícia da moral iraniana exatamente por não estar usando um véu na rua em Teherã, e por isso ela foi levada pelos agentes de polícia e espancada e acabou morrendo, embora oficialmente o motivo da morte tenha sido um ataque cardíaco. Isso é importante porque mostra a maneira extremamente autoritária com que os dirigentes do Irã lidam com a imprensa. Professor, uma outra questão que pode ser levantada também é o fato de, hoje em dia, governantes, políticos, líderes, de modo geral, serem menos dependentes da imprensa para passar suas mensagens, não? Uma vez que eles podem fazer isso por redes sociais? Sim, sem dúvida. A relação entre imprensa e poder se alterou dramaticamente neste século XXI, comparado ao século passado e mesmo ao século anterior, o século XIX. Sempre as autoridades queriam falar com os meios de comunicação. A Cristiana Amanpour mesmo várias vezes entrevistou líderes importantíssimos, inclusive supremos líderes no Irã, em Teherã, porque eles tinham interesse que a sua mensagem fosse divulgada para o Ocidente ou mesmo internamente para os seus apoiadores. E ela, como ela mencionou, sempre ela usou o véu quando ela estava no Irã, porque essa é a lei iraniana. Mas, como você diz, hoje em dia isso já não é mais necessário. E nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, como o presidente Bolsonaro, nos seus quase 4 anos de governo, pouquíssimas entrevistas deu aos meios de comunicação jornalísticos chamados de legado, principalmente os independentes. Porque ele pode, como ele tem feito toda quinta-feira, fazer o seu próprio programa de televisão, a sua chamada live, e ali ele fala o que ele quer, sem nenhum tipo de contraditório, sem nenhum tipo de questionamento, ele faz daquilo um verdadeiro instrumento de propaganda política e propaganda pessoal. E assim tem sido em diversos países. O presidente Trump também raras vezes deu entrevistas à imprensa tradicional e usava, no caso do presidente Trump, muito as plataformas de redes sociais, em especial o Twitter e o Facebook. Então a relação entre imprensa e poder ficou muito modificada no século XXI, em prejuízo, ao meu ver, da sociedade, porque o contraditório e o questionamento que o jornalista independente pode oferecer é saudável para a democracia, é saudável para que as pessoas saibam melhor quem as governa e quem detém o poder. Com a possibilidade de falarem apenas para as suas bolhas, ou mesmo além das suas bolhas, mas por conta própria, os líderes se sentem mais à vontade e eu acho que a democracia sai perdendo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, mês que vem a ONU elegerá um jurista para integrar a Corte Internacional de Justiça. E há um nome uspiano entre os candidatos, não é verdade? O que o senhor tem a dizer a respeito? No próximo mês de novembro, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, elegerá um jurista para compor o corpo de juízes da Corte Internacional de Justiça. Um dos candidatos é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor titular de Direito Internacional Público, Paulo Borba Casella. Sediada na cidade da Haia, na Holanda,
A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judiciário da ONU. Trata-se do mais importante tribunal mundial e o mais antigo em funcionamento, tendo iniciado suas atividades na década de 1920. Os 15 juízes e juízas que integram a Corte julgam, com base no direito internacional, disputas entre países. Sua atuação se deu, por exemplo, no recente caso que opôs a Argentina e o Uruguai por conta do questionamento pela Argentina da instalação de fábricas de papel em território uruguaio, o famoso caso das papeleiras, tendo por pano de fundo a preservação ambiental da bacia do Rio da Prata. A vaga existente na Corte decorre do falecimento do juiz brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, ocorrido no primeiro semestre deste ano. Haverá, assim, a eleição de um juiz para completar o mandato do juiz brasileiro, que iria até o ano de 2026. Pela tradição, neste caso, a Assembleia Geral da ONU elege um juiz da mesma nacionalidade do falecido, ou pelo menos da mesma região do planeta. Para a vaga do falecido juiz brasileiro Cansado Trindade na Corte, foram, então, propostos ao secretário-geral da ONU, para serem submetidos à Assembleia Geral, os nomes de 2 juristas brasileiros, entre eles o do professor Paulo Casella, e de um jurista argentino. Um desses 3 será o escolhido. Pelo fato de ser da mesma nacionalidade do juiz Cansado Trindade e por ter o melhor currículo, em condições normais, a escolha deveria recair no nome de Paulo Casella. Professor de trajetória excepcional, com vasta produção doutrinária, ele é, sem dúvida alguma, o principal jurista brasileiro no campo do direito internacional, possuindo também elevada reputação internacional. No início deste ano, a convite da prestigiosa Academia de Direito Internacional da Haia, proferiu o curso para alunos vindos de todas as partes do mundo. Sua indicação tem o respaldo de destacadas instituições acadêmicas e jurídicas brasileiras e estrangeiras. Todavia, há um problema. O governo do presidente Jair Bolsonaro não quer que o professor Paulo Casella seja escolhido e orientou os diplomatas que representam o Brasil na ONU a trabalhar para impedir essa escolha, favorecendo o outro candidato brasileiro, o professor Leonardo Caldeira Brandt, ou mesmo o candidato argentino. Qual a razão dessa oposição, professor? A oposição do atual governo brasileiro se deve ao fato de Paulo Casella defender arduamente os direitos humanos, tendo combatido firmemente a postura do presidente Bolsonaro de falta de proteção das minorias e da população vulnerável e de falta de adoção de medidas eficazes na pandemia de Covid-19. Nesse contexto, como medida de retaliação, o governo Bolsonaro quer barrar a escolha do professor da USP. A decisão cabe agora aos representantes dos 193 países membros da ONU. A oposição do governo brasileiro dificulta, mas não impede a escolha do professor Paulo Casella, até mesmo por conta da péssima imagem do governo de Jair Bolsonaro na comunidade internacional. Nos 100 anos de história da Corte Internacional de Justiça, o Brasil teve 7 juízes entre os membros do tribunal, mas nunca um professor da USP. A escolha de Paulo Casella honrará a Universidade de São Paulo e a sociedade brasileira. Vamos acompanhar. Este foi o professor Pedro Dallari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.